Gazeta Esportiva no ar nesta sexta-feira. O programa hoje tá demais, hein? Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. Boa noite, Chico. Boa noite, você acompanhando o Gazeta Esportiva. Boa noite, Chico Lange. Boa noite. Grande expectativa para amanhã, antes das eleições municipais, né? A eleição do Corinthians. É verdade. Chicão tá que tá hoje, hein? Vou te contar uma coisa. O que é mais importante, ser prefeito de São Paulo ou presidente do Corinthians? Até agora eu não sei. É mesmo, agora eu não Chicão? sei. Presidente do Corinthians é uma responsabilidade enorme. Bom, pessoal, muita coisa boa pra falar hoje aqui no programa. Tudo sobre a 23ª rodada do Brasileirão. Tem Libertadores, tem matéria especial e a despedida dos argentinos ao ídolo Diego Armando Maradona. Fique com a gente, é rapidinho. Antes, olho nas dicas. Beleza, galera. Então vamos direto para nossa enquete. E a pergunta de hoje é diferente, hein? Olha só. Qual jogador do seu time você colocaria à venda nesta Black Friday? Hoje a gente não vai ter opções para você escolher, né? Você escolhe. Lá no site gazetesportiva.com, a enquete é bem parecida. Então entra lá e deixe seu voto, tá? Você pode usar também o nosso QR Code que aparece aqui do ladinho. E manda um vídeo pelo WhatsApp de até 10 segundinhos, anota o telefone 11 99 479 1633, para falar qual jogador do seu time você colocaria em promoção nesta Black Friday, tá? Eu posso falar? Vai falar, calma, deixa eu só avisar que hoje é o dia que nós vamos dar de presente a mesa de futebol de botão. Justo hoje que eu não tô em casa. Hoje. Queria mandar esses vídeos, hein? Não posso dar para quem trabalha aqui. Hoje, então, essa mesa linda de futebol de botão, presente da loja Moleque de Rua. Possível. No final do programa a gente vai anunciar quem levou. E quem levar vai retirar lá na loja da Moleque de Rua, que tem vários artigos, vários brinquedos para você resgatar a sua infância. Rua Bom Pastor, 509, no Ipiranga, tá bom? Bom, então... Porque é o seguinte... Eles podem responder? Eu posso. Você pode, Chicão, do seu time. Olha, Quem você coloca na promoção? Na promoção? 50%. Ah, minha filha, você pode escolher. Ó, você tem Sério? Davó, você Davó. tem Camacho, você tem Jonatas Cafu. Opa! Você Mas tem acabou quem de mais? chegar. Aquele Macedo, lateral direito. Michel lá. Macedo. Michel Macedo. Esse pode colocar. Esse Com laço, vai com laço, leva o lação, vai com sabe o laço, laço de concessionária? Exatamente, vai com Esse vai aquele bem. laço bonito em Isso. cima do carro. Que o Exato. cara Então, vai- escolhe um, vai, do Corinthians. Quem você coloca em promoção da Black Friday? Luan, por exemplo. Luan? Luan vai como o prêmio extra, um sofá. Quantos... E aí ele deita no sofá junto e o cara pode ficar Você- com o Luan e o sofá. Você ainda vai quebrar sua cara, ele vai aplaudir muito o Luan. Deus te ouça, Tomara. né? Por enquanto Gafa, tá no você sofá. não vai falar do seu time, mas vai falar. Não Fala posso um do falar Corinthians. lá no Londrina, lá se for, vai mandar todo mundo no meu Londrina. Mas, Não. por exemplo, quer ver, ó, no Do Corinthians, Corinthians. Michel Macedo você pode mandar com o laço e eu ainda ajudo, vou entregar em casa. No Palmeiras. No Palmeiras, o Lucas Lima. Sério? Também com laço e a gente laço, entrega em casa. exatamente. Você não precisa ir lá buscar, a gente entrega em casa já E no uniformizado. São Paulo? No São Paulo está se recuperando Daniel agora. Alves, não? Não, Daniel Alves também não. Não, o meia é Daniel Alves. O meia é Daniel Alves. O Daniel eu quero o Alves. Daniel Alves na lateral. O meia eu ponho na Black Friday, precinho bom, tal, dá pra negociar. Eu não gosto dele no meio. Eu já colocaria E o você? Rofran. O Rofran, por Rofran, exemplo. Rofran. Eu daria mas bem baratinho, um negócio bem legal. 90% de desconto. 90% de desconto. Esse aí. E o Santos, tem uma alguém? mala. O Santos aqui... O Santos mantém a média, vamos valorizar o peixe. O Santos não tem Black Friday. Tem sim. Ah, Tem. o senhor não tem jeito mesmo, Lucas Veríssimo. Que Esse aí isso? também está em tudo todo dia sai um time interessado no Lucas Veríssimo. Ah, mas tá fazendo o papelzinho dele lá. deixa ele Então lá. vai na Black Friday. Já quer sair do Santos, sai de uma não vez. Concordo, não. Santos, Sai com um preço o bem peixão tá baixinho. bem na fita. O peixão tá bem na fita. Bom, então é o seguinte, você vai mandar um vídeo pra gente pelo WhatsApp falando quem é que está em promoção na Black Friday do seu time. Ó, leva o Michel Macedo. Me chama assim. Com Esse aí- 60% de desconto. Michel Macedo é candidato, hein? Bom, Esse- vamos acionar o Silvestre, que está lá na academia de futebol. Amanhã tem Palmeiras e Atlético Paranaense no Allianz Parque. E tem um cara que vem retomando o bom futebol nesse time do Abel Ferreira, né, Silvestre? Boa noite. Boa noite, turma. Boa noite, galera. Sem dúvida é o Rony, né? Um baixinho que custou aproximadamente, chegou a peso de ouro para o Palmeiras, vindo do Atlético Paranaense, custou aproximadamente 20 milhões de reais, contestado por parte da imprensa, parte da torcida. Fez até aqui 4 gols com a camisa do Palmeiras, contando todas as competições.
Mas na Libertadores, Michele, o Rony é o atleta, numericamente falando, mais eficaz da competição e, por consequência, mais eficaz também em termos de números do Palmeiras. E a gente pode contar, então, somar o número de gols que ele fez com o número de assistências. Ele não é o artilheiro da Libertadores, mas ele já fez 3 gols e deu 6 assistências, meia dúzia. Ou seja, ele tem participação direta em 9 dos 20 gols que o Palmeiras marcou na competição. Ótimos números do Rony, trabalhando a serviço do professor Abel Ferreira. E aí, em alta com a turma, né? Aproveitando o momento e as redes sociais, foi divulgada uma foto do vestiário do Palmeiras após a vitória de quarta-feira lá no Equador. Aí o Rony posando lá, tal, não sei o quê. O Rafael Veiga, que tá de quarentena, que não viajou, fez um comentário do colega: aí, meu, tá se achando aí o CR7? E tem mais. Aí uma artezinha que montaram numa foto antiga com Maradona, Buffon, Ronaldo Fenômeno, vários craques europeus já veteranos, já aposentados. E no cantinho esquerdo aparece a carinha do Rony, metido a besta lá no meio da rapaziada. Rony, que para muita gente está agora já na contagem regressiva. Faltam só 96 gols para ele marcar o 100º. Já já eu volto para falar do time como um todo, que vai ter vários reforços para encarar o Furacão sábado pelo Campeonato Brasileiro. O Silvestre acha que hoje é 1º de abril, né? Primeiro que ele fala, faltam 96 gols para ele fazer o 100º. E eu caí, verdade. fiquei mó... Eu assim, nossa, 96 falta. Não é? E depois ele põe essa foto aí, ó, 1º de abril, que eu achei que era de verdade. Porque o Ronaldo Fenômeno tá idêntico. O Ronaldo Fenômeno tá idêntico. E também é brincadeira, né? Olha o Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo é ele mesmo? É, É ele. Não, vocês estão... só colocaram o Rony ali, que o todas Rony são não de é. verdade. O Rony que não é, o resto acho que tá tudo em Mas o cima. Maradona tava com o Ronaldo ali? Aí, ó, o Maradona aí embaixo. Ah, entendi. Só o Rony que é mentira. Isso, É. Michele. Ai, gente, também vocês não explicam direito. Eu sou loira. Não, Vai. eu acho assim que, o meu caro Garrafa, eu acho que finalmente o português começou a botar em prática aquilo que ele acredita ser o certo em termos de futebol. Não estamos mais diante do Palmeiras do Cebolinha. O Palmeiras do Cebolinha era 4-3-3 no contra-ataque rápido. Aí o Rony até caberia no time. Mas no 3-5-2, que é o esquema que o português está usando, né, o Rony cai que nem uma luva. Por isso que ele está subindo muito de produção e está conseguindo fazer todas essas assistências que ele fez. Que não é fácil, 6 assistências e 3 gols, né? Isso mostra que ele está crescendo, está evoluindo como jogador. Por quê? Porque o esquema mudou. Agora o esquema está propício para ele, está mais ou menos parecido com como era o Atlético Paranaense na época do outro lá que foi no Corinthians e só fez desgraça. Nem vou falar o nome, que dá azar. A gente tá falando do Palmeiras, você já foi cair no Corinthians, mas tudo bem. É lógico, o Thiago Nunes aí, acabei falando o nome dele. Foi técnico do Rony. Né? Ele que fez o Rony um grande jogador, né? E jogava mais ou menos parecido como joga hoje o português. Então, o Abel Ferreira, Michele, está começando a colocar em prática as teorias que ele acredita no futebol. E está dando certo. Porque ele chegou de mansinho, né? Chegou de mansinho. É a 4-3-3 do Cebolinha, não, esse esquema tá bom, eu só vou mudar se precisar. Aí aconteceu o surto de Covid. O surto de Covid destruiu o Palmeiras. Aí que ele falou, bom, já que está destruído, eu vou fazer o mesmo esquema. Começou meio que na retranca, né? Num 5-4-1 e de repente foi soltando o time. E esse 3-5-2 dele tem variações de 3-4-3, quando os laterais descem para apoiar. Então quer dizer que é um esquema bem europeu, bem diferente. Quer dizer, não é mais o esquema do Cebola, mas conta com vários jogadores que o Cebola revelou. Sobre o Rony, o que dá pra gente dizer, Michele, Chico, você acompanhando a Gazeta Esportiva, é que ele começa a mudar um pouco a fase dele, ele começa a viver um outro momento, não é? O momento, desde a chegada dele, foi um momento de muita expectativa que não correspondeu logo de cara e agora com o português a coisa começa a fluir. Aliás, você já deve ter ouvido aquele ditado que a sorte acompanha os bons, não é? E é isso que está acontecendo com o português. Por quê? Claro que, pelo amor de Deus, ninguém está torcendo para ninguém pegar Covid, mas o Palmeiras teve aí esse surto de Covid no momento mais simples do campeonato.
aonde pegou Delfim, não é? Aonde teve jogos teoricamente mais tranquilos. Não teve confronto pesado, não teve jogos decisivos. E isso facilitou para o Portuga. Você vê, ele foi jogar com o Palmeiras completamente desmontado contra o Delfim. Completamente. E meteu o quê? Uma sacola. 3, depois de uma viagem longa, pela fragilidade do adversário. O Palmeiras está praticamente classificado à próxima fase da Libertadores. Então, não é que o Palmeiras está com sorte. Ele está vivendo um bom momento e está tendo também, agregado ao bom trabalho que o Portuga está fazendo, não é? O cheiroso, como gosta o Alexandre Silvestre, o perfumado, ele está tendo também um desempenho e a facilidade de encontrar adversários um pouco mais frágeis pela frente. E só para terminar o negócio do Rony, eu quero lembrar a vocês, Garrafa, Michele, telespectadores, que o Raí, para dar certo no São Paulo, levou 2 anos, viu? Porque ele começou quando o... Você não está querendo comparar o Raí com o Rony, né? Não. São outras posições. Mas só estou dizendo o seguinte, que às vezes um jogador demora um pouco tempo, mais além, né? Para se adaptar. Eu nem sei se daqui 2 anos o Rony vai estar no Palmeiras. Eu não sei também. Pode ser que o Palmeiras venda, né? Os jogadores, se a crise do Covid continuar, né? Bom, Jonas Campos ao vivo do Parque São Jorge, chegando com as novidades do Corinthians, que vai ter um dia decisivo amanhã, né, Jonas? Essa eleição para presidente tem tudo para ser bastante tensa. Boa noite. Boa noite, Michele, Garrafa, Chico, todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Pois é, Mia, aqui no Parque São Jorge hoje, uma movimentação danada já com cartazes, panfletos em torno dos candidatos, né? 3 candidatos concorrendo ao cargo máximo do Corinthians. Daqui a pouquinho a gente vai falar desses 3 candidatos. Mas antes, uma notícia importante para o futuro do Corinthians e, claro, para quem for assumir, né, a presidência do clube, porque ontem o Corinthians chegou a um acordo com a Caixa Econômica Federal para quitar a dívida da Arena até 2040. O Corinthians, portanto, ganha um fôlego, ganha um respiro, né, já que o prazo inicial do financiamento era até 2028. Então o Corinthians ganha esse tempo, inclusive vai poder iniciar os depósitos só a partir de 2022. Respiro importante. Recapitulando, né, o valor da dívida do Corinthians com a Caixa, 569 milhões de reais, 300 milhões de reais serão abatidos com a receita dos name rights, né, o contrato aí de 20 anos, e os outros 269 milhões serão pagos até 2040. Portanto, uma notícia boa, né? Claro que a bucha financeira é grande para quem for assumir, mas pelo menos um fim de novela, né? Claro que ainda tem muita água para rolar, mas um acordo com a Caixa, já que a coisa vinha se arrastando. Tanto é que o André Sanches, né, presidente, hoje licenciado, mas que na prática vem exercendo o cargo normalmente, comemorou na rede social esse acordo com a Caixa. O Andrés publicou a seguinte mensagem, abre aspas: "Voltei ao Corinthians com uma missão, fechar os acordos da Arena. Uma negociação complexa que exige tempo, mas há um mês de fechar o ciclo, meu sucessor pode ter certeza que terá a paz no clube um clube mais forte para investir no futebol. A torcida merece", fecha aspas aí para o André Sanches, comemorando esse acordo com a Caixa Econômica Federal. E amanhã a definição do novo mandatário. Quem será? Duílio Monteiro Alves, candidato da situação, né? Diretor de futebol até pouco tempo. Mário Gobi, oposição. Augusto Melo, também oposição. Os 3 candidatos participaram do nosso Mesa Redonda e a gente coloca um pouquinho agora das propostas de cada um, né? Caso assuma esse posto máximo aqui no Coringão. Vamos ouvi-los. Teu passado é uma bandeira, teu presente é uma lição. Figuras entre os primeiros do nosso esporte bretão. Entendo que o Corinthians hoje precisa de um presidente que una o clube, que tenha diálogo, que converse com todas as correntes, vamos dizer assim, porque só assim o Corinthians vai conseguir transformar a sua administração, a sua gestão, para que a gente utilize bem tudo que foi construído nesses últimos 10 anos. Nós vamos parar de tirar 30, 40 milhões por ano do futebol e vamos reinvestir tanto no futebol como na base. O que nós temos que fazer é chamar nossos credores, começar a pagar as nossas dívidas dentro do que nós conseguimos ter de receita. É uma coisa básica, é um beabá de qualquer empresa. Eu quero que o Corinthians seja um clube saneado financeiramente. Primeiro, que o Corinthians seja um protagonista permanente do futebol mundial. Segundo, como o Corinthians é um clube
que ele dê lazer de excelência ao seu sócio. Não é só um shopping, tá? Nós teremos um parque temático com um hotel, com alguns brinquedos. Nós somos atrás de um dos maiores arquitetos do mundo. É o único arquiteto brasileiro que participa da arquitetura da Disney. E nas conversas, nos projetos que nós tivemos, ele criou, dentro do Parque São Jorge, um grande parque temático que trará uma receita enorme para o Corinthians. Ele não vai poder construir nem um carrossel, muito menos um hospital, uma roda gigante, um hotel, como ele disse. Ou você vai saneando ele, pondo uma gestão profissional, vai depurando, ou daqui a pouco não vai ter mais Corinthians. As pessoas estão brincando com o clube. É uma gestão que vem há muito tempo no poder, já fizeram coisas boas. Teve um primeiro mandato bom, depois se perdeu o segundo, terceiro e o quarto está sendo pior ainda. Então o Corinthians precisa de uma gestão diferente, de uma renovação. O Andrés não vai participar da minha gestão, isso já está conversado e definido. O Andrés fez a parte dele pelo Corinthians. O Corinthians precisa de uma gestão, primeiro, profissional, com profissionais extremamente capacitados. Segundo, uma gestão apolítica. Independente se é a situação, se é a oposição, o Corinthians hoje precisa se unir. Daqui 3 anos, 2 anos e 8 meses, se fala em eleição novamente, porque qualquer coisa durante a gestão só atrapalha o clube. E os que são corintianos de verdade, que querem o bem do clube, vão ter muito espaço para ajudar na gestão. O jogador do Corinthians criado lá dentro, nós vamos dar toda a estrutura que a gente estava falando aqui, familiar. Porque o garoto hoje ele tem um empresário para dar uma chuteira, para dar um celular, isso o Corinthians pode dar um trabalho para o pai, principalmente ele não precisa do empresário. Os próximos 3 anos é para dizer não. Não pode fazer isso, não pode gastar aqui, não pode pagar aquilo, não pode. Entendeu? Pois é. E é um resuminho, né, do que aconteceu no Mesa Redonda nas últimas 3 semanas. Verdade. Recebemos os 3 candidatos. Chicão. O que você pode falar, então, desse momento? O Jonas continua lá, já a gente vai falar, o Garrafa tem pergunta para o Jonas, dessa questão política do Corinthians. Bom, dentro dessa questão política, eu acho assim, o Mário Gobi é o que está com um discurso mais firme, mais veemente, né? O Melo tem umas propostas, assim, mais para o clube social do que propriamente para o futebol, né? Quer investir nas equipes de base e tal, mas o Corinthians já vem fazendo isso. Só que não vem aproveitando as equipes de baixo, né? Esse que é o problema, né? Mas já está... É um discurso meio fraco, o do Melo, na minha opinião. E o do Ilho, depois desse acerto que o Andrés fez com a Caixa, ele ganha uma força, né, muito forte, porque era um grande problema esse acerto com a Caixa. Era o maior problema de todos. O name rights, que o André Santos resolveu, com a Neoquímica, né? E agora com a Caixa. E você vê que pagar até 2040, 17 milhões por ano, quer dizer, não vai pagar mais por mês, vai pagar por ano. 17 milhões por ano é uma mãozinha com mel para o Corinthians, até 2040. Né? Que eu já, com certeza, se Deus quiser, não estou mais para ver de perto isso, já estou do outro lado, né? Da vida, se Deus quiser. Pelo amor de Deus. Mas enfim, vai ter milhões mais de corintianos, né? Que vão ter a casa bonita, certinha e bem paga. Tudo em cima. Então, essa atitude do André Sanches pode ser que deu do Ilho a vitória nas eleições. Então, eu estava fazendo um cálculo aqui, eu acho que o do Ilho tem 50% de chance de vencer. Tá. O Mário Gobi, 30%, e o Melo tem 20%. Quer dizer, é uma especulação minha. Mas ele tem esse 50%, na sua opinião, porque por causa desse anúncio da Caixa, esse anúncio da Caixa foi propositadamente feito hoje ou será que realmente aconteceu para ser hoje? Não, eu acho que o acordo da Caixa já estava feito há muito tempo, mas foi propositadamente anunciado hoje, um dia antes da eleição. Para dar uma força. Né, para ser usado politicamente e como vai ser usado. Né? Mas isso é muito forte. Chico, deixa eu aproveitar, você está falando muito desse acordo da Caixa, o nosso Vini já falou que o Jonas está à nossa disposição. Eu queria, o Jonas, se possível, que você esclarecesse, né? Você foi claro, mas eu talvez não tenha entendido. A dívida, o Corinthians ganha um prazo, amplia o prazo para pagar o estádio, a dívida que tinha com a Caixa. Ok, eu tenho lá meu financiamento do carro. Eu tenho que pagar 24 parcelas de R$100 por mês, tal, um exemplo. Né? O banco me propõe um acordo, ele aceita que eu pague em 3, 4 anos, mas vai me cobrar juro. O Corinthians vai pagar num prazo maior o mesmo que pagaria num prazo menor ou também teve um aumento nesse valor? Porque se teve um aumento no valor, o negócio não pode ser tão bom assim, né?
Pois é, Garrafa, tem esse problema sim, né? Os ajustes anuais. O Corinthians ganha tempo, mas como você citou o exemplo aí do financiamento de um carro, né? Existem os reajustes e o Corinthians, a longo prazo, se você fizer a somatória de tudo, vai acabar pagando mais. Mas o desespero financeiro é tão grande que o Corinthians precisa desse respiro, precisa de tempo. Então, um ponto importante desse novo contrato, um fôlego fundamental para o Corinthians, ganhar esses 2 anos, né, para iniciar o pagamento, vai iniciar os depósitos aí para quitar o financiamento a partir de 2022. Esse é um ponto importante para tentar arrumar a casa. E o Corinthians agora começa, como o Chico Lang falou, a arcar também com essas parcelas anualmente, não é mais um contrato mensal. Existe até um limite, né, de depósito anual, né? O Corinthians não pode exceder os 38 milhões de reais. Então, é um limite aí para o Corinthians não se quebrar mais no âmbito financeiro e até conseguir receita por parte da Arena. O Corinthians até hoje ainda não usufruiu das receitas, né, de bilheteria da Arena, um estádio que a gente lembra, inaugurado na Copa do Mundo de 2014, então a gente já está falando de 6 anos e o Corinthians até o momento não usufrui de nada vindo no âmbito financeiro por parte da sua Arena. Estamos falando de um clube de massa com milhões de torcedores. Então, claro, a longo prazo, questões de juros e reajustes vão acabar sim aumentando o valor, mas para a situação de momento, um contrato estratégico e um respiro importante para o clube, Garrafa. O Jonas é bem claro na questão, não é? O Andrés conversou, eu até comentei com a Michele e com o Celso no clássico Corinthians e São Paulo. O Andrés, no intervalo do jogo, veio falar comigo. Ele falou, Garrafa, eu vou sair e vou resolver essa pendência do estádio. Falou, o name rights deve sair essa semana, saiu, e até o último dia do meu mandato eu vou resolver a situação com a Caixa. E ele resolve não no aspecto financeiro. Porque veja o que está acontecendo com o Cruzeiro, Michele. O Cruzeiro entrou em parafuso. O Corinthians, talvez, se tivesse que cumprir o que estava no contrato, poderia, como disse o Gobi, a situação é crítica no Corinthians. Então, o Corinthians, ele aumenta a dívida, mas ganha um respiro. É um bom negócio nesse ponto. A situação é dramática financeiramente, mas o Andrés, pelo menos, conseguiu fazer que o Corinthians tirasse um pouco a cabeça do fundo do poço. Mas peraí, ele vai pagar, então, o Corinthians paga para a Caixa 17 milhões por ano até 2040? Até 2040. Até 2040. Então, é isso que o Garrafa está falando. Deixa eu fazer a conta. De 2022 até 2030 são 8. Então vão ser 18 anos, pagando 17 milhões? 17 milhões. Quanto que é 18 vezes? Mas se você vê com o faturamento, Michele, coisa que não acontecia, que o Jonas falou bem também, que é importante... 306 milhões? Michele, mas o Corinthians vai poder pegar a receita da Arena, investir nos jogadores e tal, e chegar a fazer 17 milhões, né? Teoricamente. São 306 milhões. Agora, para quem A dívida era de quanto? Alguém sabe essa dívida com a Caixa? O total da dívida? O Jonas falou, vai ter um juro, mas você que está ganhando um respiro, Michele. Não, eu sei, nesse aspecto... só queria saber de quanto que era a dívida. A Caixa estava cobrando 579 milhões de reais. Não, se for 579 milhões e o Corinthians está pagando 306, está maravilhoso. Então, mas veja bem a matemática da coisa. Ela estava querendo isso. O Corinthians achava que devia 400 e pouco. Bom, mesmo assim tá bom pro Corinthians. Então, mas mesmo assim foi feito um acordo, né? E então, o Corinthians acabou, na minha opinião, mesmo pagando juros, é um bom negócio. Ele ganhou um respiro. E, de repente, se eles fizerem um carnezinho, tipo de carro, que você pode quitar as últimas antes, de repente você paga, tipo assim, a parcela do ano de 2039, você já paga, de repente você paga 10 milhões agora. Vicenda que fala, né? Sabe isso aí? Você já foi mais ou menos uma coisa parecida com empréstimo para você comprar imóvel, né? E carro também. Renegociação, gente. As últimas parcelas. Bom, lá Plus Consultoria, é bom conversar com eles com esse negócio de carro aí que eles resolvem. CCT da Barra Funda, José Paz, com as notícias do São Paulo, que pega o Bahia fora de casa, só que hoje o clube divulgou que não vai pedir anulação do jogo contra o Ceará. Conta pra gente essa história, Zé. Boa noite. Boa noite, Michele. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente, pro Osmar Garrafa, pro cabeleireiro dele, pro Chico Lang, para todo mundo, enfim. Vamos aí então falar dessa não anulação do jogo contra o Ceará no meio de semana. São Paulo 1, Ceará 1 lá na Arena Castelão. São Paulo não vai mais tentar anular esta partida. Hoje, São Paulo divulgou uma nota lá em seu site oficial. Nós separamos aí um trechinho super importante desta nota, em que o São Paulo diz o seguinte, abre aspas, o São Paulo não quer se beneficiar do que teria sido um erro
nos orgulhamos da nossa história sem asteriscos e assim a manteremos, fecha aspas. A gente debateu bastante esse assunto no Gazeta Esportiva de ontem. São Paulo fez um gol lá com o Pablo no Ceará, só que o Pablo estava impedido. O juiz, o Wagner do Nascimento Magalhães, deu o gol. Aí o pessoal no VAR soprou para ele, o Wagner estava impedido. Só que o Wagner já tinha recomeçado a partida. E segundo as regras da FIFA, isso não pode. Uma vez que o juiz recomeçou o jogo, ele não pode voltar atrás num lance que tinha acontecido anteriormente. Então, ficou naquela, o São Paulo cogitou aí pedir a anulação desse jogo, mas hoje o Tricolor solta essa nota, não vai pedir anulação de jogo nenhum. O que o São Paulo disse nessa nota também, viu, Michele, é que o Tricolor quer que o uso do VAR seja revisto. Tá gostando nada de como o VAR vem atuando no Campeonato Brasileiro. A gente preparou uma tela aí para vocês do Gazeta Esportiva, olha só, os 5 próximos jogos do São Paulo no Campeonato Brasileiro. 4 deles serão contra equipes que estão disputando aí para não entrar no Z4. Estão querendo sair dessa zona da confusão, como diria o Vanderlei Luxemburgo, ex-técnico do Palmeiras. Olha só, Bahia amanhã às 7 da noite lá na Arena Fonte Nova. Aí depois o São Paulo joga contra o Goiás em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. Aí recebe o Sport, depois recebe o Botafogo, jogo atrasado também. Depois vai lá para Itaquera para encarar o Corinthians no Clássico Paulista desse Campeonato Brasileiro. E olha só, Michele, um dado interessante. Não significa que, porque o São Paulo vai jogar contra times que estão lutando para não cair, que vai ter moleza. Até porque dos 21 pontos que o São Paulo disputou até agora contra times que estão lutando contra o Z4 nesse Campeonato Brasileiro, o São Paulo conquistou apenas 10. Foram 4 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Daqui a pouquinho eu volto para a gente falar mais do provável São Paulo que enfrenta o Bahia amanhã às 7 horas da noite lá na Boa Terra, Michele. José Paes, então olha isso, né? De 21 pontos só conquistou 10 contra times que estão no Z4. Gente, não faz sentido isso. Eu sou fã do Zé Paes por causa disso. Ele vai buscar na essência. É verdade. Né? Ele pegou um detalhe que a gente já vinha falando ontem. Nos 2 últimos jogos, né, que o São Paulo fez, 6 pontos contra Vasco e contra Ceará, ele fez apenas 2 pontos. E o Zé Paes, ele estendeu mais essa pesquisa e a sequência é exatamente contra esses times um pouco mais fechados. Então, o São Paulo, partindo desse prisma, Chico, ele deve ter mais problemas aí pela frente, né? Mas tem na matemática e olhando a tabela a real possibilidade de engrenar na competição. Depende dele, São Paulo, Chico. E por isso mesmo eu achei que foi corretíssima a decisão da diretoria do São Paulo não tenha dúvida. de não tocar para frente esse negócio de anular o jogo ou pedir revisão do jogo, né? Porque ele teoricamente seria beneficiado e o São Paulo não quer uma mancha, né? Mas não é só isso. Haveria, sem dúvida nenhuma, retaliação. Eu acho que o São Paulo seria retalhado, seria perseguido pela arbitragem por causa disso. Sim. E quem deve ter dado esse toque, politicamente, o Caboclo, né, que é o presidente da CBF. Que é São Paulino. Um acordo de cavalheiros. É um acordo de cavalheiros. Falou assim, deve ter chamado lá o Leco, falou, Leco, não entra nessa briga, porque você vai quebrar a cara. O departamento de arbitragem tem autonomia e vai perseguir o São Paulo. E o São Paulo sai grande nisso, Exatamente. Né? Ou seja, o São Paulo sai convicto, todos nós entendemos que houve realmente um erro de direito. Erro de direito. Mas esse erro, se por direito, né? Pela regra, voltasse o jogo, o São Paulo seria beneficiado. Então o São Paulo, olha, não, pela nossa dignidade, está correto, tomou uma atitude mais acertada e aí a discussão do VAR, das pessoas que comandam o VAR, é uma outra questão que dá uns 30 Gazetas Esportivas. Mas vamos deixar bem claro que foi medo de retaliação. Porque eu, sem dúvida nenhuma, haveria retaliação em cima do São Paulo. E o São Paulo está com a faca e o queijo na mão. Você falou que são jogos lá, Bahia, Goiás, fora, Sport, Botafogo, no Morumbi, depois vem o Corinthians. Quer dizer, nesses 4 jogos antes do Corinthians, ele pode disparar no campeonato. Exato. Pode disparar no campeonato. Não é hora de brigar com a CBF. E muito menos com os árbitros. Você falou a faca e o queijo na mão, me lembrei de uma bela goiabada com queijo. Que maravilha. Hoje ela tá Quem você vai colocar na Black Friday do seu time? Pode soltar. Boa noite, turma da Gazeta, Chico, Garrafa e Michele. Eu venderia o Ramírez, que é uma draga. Eu colocaria o Ramírez para vender. Um abraço a todos. Chico Mergulhão, Praia Grande. Boa noite, turma da Gazeta. Aqui quem tá falando é o Isaac de Belém do Pará. O jogador que eu botaria na Black Friday do meu time seria o Luan, porque até agora ele ainda não disse a que veio. Vai, Corinthians! E aí, galera da Gazeta, aqui é o Thiago de Guarulhos.
Na Black Friday do São Paulo, pode levar Tietê, Juanfran e Arboleda. 99% de desconto. Um abraço. Leve 3 e pague 1. O nosso diretor foi bem hoje, hein? Foi bom. Foi legal, Vini, bem legal. Luan, velho. E nós esquecemos do Palmeiras do Ramires, né? O Ramires também. E a galera criativa, né? Já faz em 3, já põe 3, 99% de desconto. 99%. Que legal, que e legal. o Luan tá aí pilotando a preferência corintiana da Black Friday. E leva um sofá. E leva um sofá. A promoção do Chico é muito importante. É sofá-cama. Vai levar só o Luan. Sofá-cama. Porque se você leva o Luan, você vai ter que pegar ele no colo, porque ele só dorme. Então quando vai com o sofá na promoção do Chico, você já leva o Luan, já deixa, entrega em casa. Inclusive o frete grátis. E pode escolher a cor do sofá. Boa. Pode escolher a cor do sofá. Tá de sacanagem, velho. Frete grátis. Gente, tá com o Luan, tá assistindo? Mas ele vai descobrir isso. Pessoal, olha só. No dia a dia da televisão, vocês pediram e a gente faz pra vocês. A gente tem que ficar ligado em tudo quase 24 horas por dia, né? Mas existe uma equipe que, além dessa missão de ficar antenada, tem que fazer com que as reportagens, as entrevistas e as saídas pra rua aconteçam direitinho. E isso só é um teaser do que essa turminha faz todos os dias. Hoje, o quadro Bastidores do Esporte é com a galera da produção. Roda. Tchau, Celso. Tchau, Flávio. Tchau. Tchau. Vamos falar a verdade, vai. Quase ninguém presta atenção nesses nomezinhos aí que aparecem no final dos programas de TV. Mas tem que prestar, viu? Sem eles, nada do que você vê seria produzido. Chegou a hora do nosso quadro Bastidores do Esporte, episódio Produção. Deu problema no carro, liga pra produção. É ou não é? Você que tá dizendo. O restaurante fechou, liga pra produção. Os caras ligam pra produção. Aí, Zé Pai, Silvestre, Garrafa, Jonão aí. Não é nada disso não, isso aí é intriga do Gui. Ou não. No esporte da TV Gazeta, a nossa equipe de produção é dividida em alguns setores, ó. Tem o noticiarista, que basicamente é o cara que avalia aquilo que vale a pena ser mostrado ou não. Os pauteiros, a rapaziada que orienta o repórter sobre o que deve ser abordado nas matérias. E os produtores, que vão atrás dos entrevistados. É bastante coisa, é bastante específico e tem que ter vários atributos pra trampar na produção. Saber lidar com egos, saber lidar com os problemas, ter consciência que não é só flores. Você tem que ser persistente e cara de pau. Eu acho que essas duas indicações são fundamentais. Um produtor criativo ajuda bastante o programa a sair do normal e ter mentes mais abertas. Criatividade, perseverança, administração de problemas. Situações que a gente não aprende numa sala de aula. Mas, para chegar nesse nível altíssimo de profissionalismo, é preciso uma base acadêmica muito sólida e, claro, uma oportunidade no concorridíssimo mercado de trabalho. Coisas que só uma faculdade com um nome gigante como a Casper Libero pode te oferecer. A Fundação te oferece maneiras de você colocar o que você está tendo na aula em prática. Acho que isso é o diferencial da Fundação, realmente. É perfeito, assim, para quem quer começar uma profissão, para quem quer começar em jornalismo, quem aspira em jornalismo. Eu acho que o grande ponto positivo da Casper, e foi o motivo pelo qual eu fiz Casper Libero, é isso aqui, é a Gazeta, é você ter a oportunidade de trabalhar na Gazeta. Os nossos colegas de sala de aula provavelmente são as pessoas com quem a gente lida no dia a dia dentro da redação e também como assessores de imprensa. Então a gente tendo um bom networking com esses colegas de faculdade, a gente consegue também trazer isso para o dia a dia do trabalho. E Fernandinha, o relacionamento bacana com quem estudou na Casper também deixa o dia a dia mais descontraído, né não? Principalmente depois que você tinha dado todas as dicas possíveis pra quem quer ser produtor. Não deixou nada pro Celcito. Deixar um pouco pros outros. Compaixão. Altruísmo, isso tudo entra. Eu só vou dar mais uma dica, tá bom? Que é, seja proativo. Proativo, o nosso time da produção é e muito. Sem eles, o nome do nosso departamento não ficaria assim, ó, diariamente, pertinho de vocês. É uma turminha boa demais. Esse nosso time, hein? É isso que legal, eu ia falar, hein? gente. Eu tô aqui há 30 anos, esse ano aqui eu faço 30 anos de Gazeta. Nossa, TV Gazeta. que beleza. Faço em setembro.
julho ou setembro, não me lembro, por aí, faz 30 anos. E essa é uma das equipes mais produtivas que eu já vi trabalhando. É uma equipe que divide responsabilidade, né, e que tem a capacidade de gerar coisas muito importantes assim, para o repórter, ajuda o repórter, né, nas pautas, né, descobre pautas boas. Né. É uma equipe que não acha ruim de levar Michele uma bronca. É o nosso Guardiola, escolheu as peças a dedo. Exatamente. E isso todo mundo sob o comando da Michele. Então quero dar os parabéns para a Michele. Imagina, aprendo com você. Que realmente está dirigindo o nosso departamento com bastante eficácia, na minha opinião. Parabéns a você, querida. É para nós, Chicão, porque eu aprendo tudo aprendo com você. Garrafa, tem toda a retaguarda desse time maravilhoso, é muito legal. E o que eu acho mais legal, todo mundo fez Casper Libero, como você, Chicão. E, Garrafa, sabe o que é mais legal? Todo mundo é super versátil e todo mundo tem vontade de aprender. Então o Calió, por exemplo, ele é pauta, mas ele está começando a aprender agora edição. O Felipe Leite era pauta, foi para edição. A Letícia era estagiária, o pessoal joga em todas. Então todo mundo ali super versátil. É o melhor time. É o melhor time de esporte do Brasil, do planeta. A cobertura do Maradona... Tirando o diretor que apressa a gente aqui, todo mundo é bom. Brincadeira, Vini. Diretor, vamos conversar. Um elogio ao Vini, porque fizemos uma cobertura da morte do Maradona espetacular. A toque de caixa. A toque de caixa, rapidinho, né? Mas foi muito boa. Parabéns, Vini, parabéns à produção, parabéns a todos. Equipe nota 1000. Vini, falando nele, desde quarta-feira, quando a morte de Maradona foi confirmada, a Argentina entrou em estado de choque, tipo colapso, sabe? As ruas foram totalmente tomadas em homenagens e ontem o fanático povo argentino se despediu do maior ídolo do país. A despedida dos torcedores a Diego Armando Maradona teve um pouco de tudo. Homenagens, orações, lágrimas e até confusão com a polícia. Segundo a imprensa local, mais de 1 milhão de pessoas foram ao velório do ex-craque argentino, que foi realizado na Casa Rosada, sede da presidência em Buenos Aires. A pedido da família de El Pibe, a despedida estava prevista para acabar às 4 da tarde, mas a polícia fechou a fila para a visitação 2 horas antes. A decisão resultou na revolta dos presentes e o encerramento foi adiado para as 7 da noite. O tumulto foi tamanho que a polícia fechou os portões 15 minutos antes do horário estipulado inicialmente. Por volta das 18 horas, o carro fúnebre partiu em direção ao cemitério Jardim da Paz. Além da escolta policial durante todo o trajeto, milhares de torcedores acompanharam o automóvel pela Avenida 25 de Maio. Cerca de 1 hora depois, o corpo de Maradona chegou ao cemitério. Inclusive, é o mesmo onde estão enterrados os pais do ex-jogador. A cerimônia foi apenas para familiares e amigos que envolveram o caixão de Maradona com uma bandeira da Argentina. Eu estava ontem conversando aqui com o Celso Cardoso e a gente acha que a última grande comoção que nós tínhamos visto foi na morte da Lady Di, talvez, que foi em 97, porque o Senna foi em 94. 94. Eu não lembro de algo tão forte assim. Assim que mexa com o público, teve episódio da Chape também, que não, mas aí bateu, foi um acidente, aí sim, mas de uma pessoa, também. né? Não, sim, não tem, é o Maradona, estamos falando do Maradona, né? Não tem como fugir, a gente sente demais e ele vai ficar aí na lembrança, né? Lá, como fez o Boca lá, muito legal o camarote, né? Ficar ali, aquele camarote a sacada é nunca mais apagar aquela lâmpada lá, cara. Ficar eternamente ligada aquela lâmpada lá. Intocável aquele camarote. E o Maradona que se foi e deixou uma fortuna avaliada em 2 bilhões. Sério? 2 bilhões de dólares ou dólares. De pesos? Porque se for 2 bilhões de dólares. E agora vai ser... Bilhões? 2 bilhões. Deixou uma fortuna de 2 bilhões agora. Chico. 2 bilhões não pode ser. Mas é o que está nos jornais de hoje, né? É o que está nos jornais de hoje. E agora tem 11 filhos o Maradona. Eu falei 10, né? Mas ele tem 11. Bom, já vai dar uma briga. Então vai dar uma confusão danada essa partilha aí. Essa grana aí, né? É dinheiro pra caramba. E olha, a gente recebeu hoje, parece que esse é o último vídeo do Maradona, um garotinho, é que não tá sem o áudio, né? Ele fala Maradona, e o Maradona tá saindo, ele tinha feito uma operação no cérebro, e ele acena para um menininho. Aí o menininho fala, Maradona. O Maradona é aquele ali, ó, baixinho, fechado, tá vendo? Que tá apoiando no tá cara apoiado da frente. Ali.
Teria sido esse o último vídeo, a última imagem gravada do Maradona. Teria sido esse o último vídeo. Ao contrário daquele rapaz lá que fotografou o caixão, o Maradona no caixão, e ele fazendo, sei lá, assim, né, positivo. Quer dizer, aliás, vai ser processado esse rapaz. Tem que ser. E a funerária também. José Paes, de volta lá do CCT da Barra Funda. Já dá para esboçar, José Paes, um time do São Paulo que enfrenta o Bahia amanhã, Zé? Porque é capaz de São Paulo perder do Bahia, né, Zé? Fala. Se vai perder ou não, eu não sei, Michele, não sou vidente, mas antes de passar o time do São Paulo, olha só, Brenner e Hernanes, que estavam suspensos contra o Ceará, voltam, o Brenner deve ser titular, o Hernanes reserva. Diego Costa está suspenso, não joga contra o Bahia, Bruno Alves, que teve contato aí com uma pessoa que está contaminada pela Covid-19, não está com a delegação, também é desfalque do técnico Fernando Diniz. Então vamos lá, rapidinho, o provável São Paulo que amanhã entra em campo às 19 horas lá na Boa Terra para enfrentar o Bahia. Thiago Volpe no gol, Juan Fran, Arboleda, Léo Espelé e Reinaldo. Luan, Daniel Alves, Igor Gomes e Gabriel Sara. Lá na frente a dupla dinâmica, a dupla de dois, como diria o Urã de Campos, o nosso auxiliar aqui, Luciano e Brenner, os artilheiros do São Paulo. Volto com você, me sextou com S de saudade. Não, mas não, tá certo, desculpa. Bom, é o seguinte, é 2 bilhões de reais. Isso é verdade, desculpa, me enganei. A fortuna do Maradona, tá? Só pra esclarecer. Muito bem. Mesmo assim é dinheiro pra caramba, né? E a gente vai comentar sobre esse jogo. Vamos comentar. Vou sentar na cadeira hoje, primeira vez que pedem pra... Não, é o São Paulo. O São Paulo chegou a hora do São Paulo demonstrar que tá na briga pelo campeonato, Chico. Olha o campinho, olha a escalação do São Paulo. Vamos lá, Garrafa, fazer aqui. A volta do Brenner, que tá aí lá na frente Luciano na frente, Brenner. Com o Luciano, já é um baita de um reforço, Gabriel né? Sara. Os dois estão fazendo muitos gols. Lá atrás é o problema, Michele, ó, lá na zaga, né? Thiago Volpe, o Arboleda e o Léo, porque não jogavam juntos, Chico. Não jogavam juntos. Em função do Bruno Alves ter ficado em São Paulo por causa do problema da Covid, não dele, mas de um familiar, e da suspensão do Diego Costa, o Arboleda, que é um baita de um jogador, mas é um malucão de tudo, né? Então ele vai aparecer na zaga titular. Quando ele não toma uma, ele não faz uma bobagem qualquer. Veste uma camisa do Palmeiras. Veste uma camisa do Palmeiras, sim, ele é um grande jogador. E eu acho que vai dar conta do recado. São Paulo, na verdade, está jogando com o mesmo time. Se você parar um pouco para pensar, faz umas 5, 6 partidas. São poucas as alterações, né? A estrutura do time está sendo mantida. Né? Isso é fundamental para um time que quer ser campeão. Bom, Jonas Campos chega mais uma vez direto do Parque São Jorge, Corinthians folga e volta a jogar na quarta-feira. Mas o que aconteceu com o Jonas? Ele caiu na quarta-feira, mais uma semana cheia para o Wagner Mancini, né, Jonas? Vamos lá. É isso, Michele. Corinthians folga nesse fim de semana, né? Ontem até teve um empate entre Fortaleza e Goiás. O Timão caiu uma posição na tabela de classificação, caiu para 10º. O Fortaleza ultrapassou o Corinthians. Fortaleza é o 9º colocado. As duas equipes têm o mesmo número de pontos. E por coincidência, o próximo confronto do Corinthians só na quarta que vem é justamente contra o Fortaleza. Confronto direto aí na luta ainda pela briga de baixo da tabela, né? O Corinthians ainda tentando se distanciar mais da zona do rebaixamento. Nesse momento, 5 pontos do tão temido Z4. Como você disse, o Mancini volta a ter uma semana cheia para trabalhar, para preparar o time, mas isso não tem dado muito certo no Corinthians. A gente tem trazido essa informação, né? Ao longo do ano já foram 9 jogos do Corinthians disputados justamente depois dessas semanas cheias, completas para o técnico trabalhar e nenhuma vitória. São 4 derrotas e 5 empates. Vamos ver se o Corinthians na semana que vem consegue finalmente quebrar esse tabu. O time vem evoluindo. E olha, Michele, tem uma lua bonita aqui no Parque São Jorge. Enquanto vocês comentam aí sobre a situação do Corinthians, Samuel Almeida e Carlos Augusto vão tentar buscar essa imagem. Tem umas nuvens passando, mas a gente vai tentar iluminar o Gazeta Esportiva com essa lua, enquanto vocês comentam. Pela minha experiência, uma lua crescente quase cheia, Mi. Boa, Jonas, porque quando você coloca a lua aqui, dá aquela emoção. É o repórter Lobo Mal, não? É o Lobo Mal e da Ibope. Então você repórter pode, lobisomem. a hora que tiver a luz, a gente põe no telão aqui para deixar o programa mais bonito. Rapidinho, Corinthians. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que o Mancini, de todos os 3 técnicos aí que passaram, né?
Ele foi o melhor, é o que tem a melhor campanha e é o que está mais no caminho certo, organizando o time, principalmente da defesa para o meio campo e depois o ataque. Quer dizer, ele está fazendo o BAB, o beabá da coisa. Olha a lua do... Olha a nuvem passando. Olha. Bem na hora que entrou o Laerte Vieira aqui. Rapaz, hein? Só faltava passar uma bruxa ali, ó. Uma bruxa. O Corinthians precisa ser iluminado por essa lua, porque apesar de estar no meio da tabela, há um desequilíbrio de algumas equipes têm mais jogos, outros não. Deixa a lua. Então tem que ficar atento aí, hein? Tomara que equilibre o Luan, né? Já que falamos em lua, Luan. Falando em lua, vai pro lobisomem. Falando em lua, a gente vai chamar o lobisomem. Não, tô brincando. Alexandre Silvestre, de volta em frente da Academia de Futebol. Você enxerga a lua daí, ô Silvestre? Para desvendar o Palmeiras que enfrenta o Atlético Paranaense, Silva. Parece que o Abel Ferreira tem bastante reforço. Você gosta de admirar a lua, Silvestre? Pro céu. Ah, se eu gosto. Eu só não vou mostrar aqui a minha face e tirar a máscara, porque eu tô com um cavanhaque e barba, tô parecendo um lobisomem mesmo. Mas aqui na zona oeste de São Paulo, nuvens escuras. Eu não enxergo a lua, Michele. Pode voltar para cá, meu querido Giovanni. Gire esta boneca chamada câmera aqui para mim. Isso, meu garoto. Bom, o Palmeiras vai jogar amanhã contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Lua à parte, Michele. Olha só a peregrinação que fez o Verdão. Voltou ontem à noite do Equador, à noite. Treinou agora à tarde aqui, em Intramuros, e deve contar com vários reforços para o jogo de amanhã, às 17 horas. Jogadores que pegaram Covid, já cumpriram a quarentena, então Gabriel Veron deve voltar. Não dá para cravar porque depende do teste negativo ainda, mas Gabriel Veron deve voltar, Matias Vinha, o Gustavo Scarpa. Quem está fora de combate, certamente, porque ainda não cumpriu a quarentena, é o Rafael Veiga. Portanto, o Verdão indefinido para encarar o Furacão, que agora sim está com vários casos de Covid. Pelo menos 8 jogadores desfalcarão o Atlético Paranaense. Bom final de semana aí, rapaziada. Beleza, valeu, Silva. Palmeiras e Atlético Paranaense. Placar. Palmeiras para mim é favorito, Chicão. Vence. Favorito porque o Atlético, o Furacão está desfalcado, né? Então, agora o Palmeiras, com força quase que total, né? Só vai dar Palmeiras uns 7-0. Muito bem. Olha, tem mais vídeos da galera respondendo qual jogador do seu time você colocaria à disposição nessa Black Friday. Rodou. Garrafa, Michele e Chico, boa noite. Eu colocaria nessa Black Friday o Luan, não vem rendendo nada. Luiz de Alphaville, abraço. Olá, pessoal da Gazeta Esportiva. Eu, como palmeirense, venderia o Lucas Lima e aceitaria um fogão a lenha como parte de pagamento. Oswaldo São Bernardo do Campo, palmeirense. Boa noite, galera da Gazeta aí. Eu venderia na Black Friday o Pablo do São Paulo. Você leva o Pablo e ainda ganha um conjunto da Top Term e o Mundial do Palmeiras 51. Um abraço a todos. Ai, gente, não. A gente tem que esperar. Tem muita coisa legal chegando. Galera, tá boa, hein? Muito bacana. Quem é que você vende e ganha um fogão a lenha? Fogão a lenha junto com o cara Lima, lá. Né? Com o Lucas Lima. E o outro que ganha a Top Time iogurteira. Olha, iogurteira, hein? Vencedor da mesa. Guarda esses vídeos aí. Vencedor da mesa de futebol de botão da loja Moleque de Rua. Vamos ver quem levou? Roda o WhatsApp. Carlos Eduardo, sou fanático por futebol, sou palmeirense, eu jogo futebol de botão, mas meu pai não tem dinheiro para comprar uma mesa, aí fez no meio da sala da minha mãe. Um beijo, Carlos Eduardo, palmeirense de São Carlos. Agora você tem uma mesa de futebol de botão. Não vai precisar jogar no chão na sala da mamãe, tá bom? Tem que retirar o prêmio lá na rua Bom Pastor, 509, no Ipiranga, tá bom? Nossa produção vai entrar em contato com você. Sextou, galera. Bom final de semana, Chico. Bom final de semana, Garrafa. Mesa redonda, domingo, recheado de craques, Marcelinho Carioca e Márcio Santos, além do Vampeta, do e eleições, né, do Celso Corinthians. Cardoso, eleições do Corinthians com Osmar Garrafa, tudo pra vocês. E o Chicão no nosso Skype. Vamos lá. Beijo, fui. Tchau.